todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer o nosso vídeo de despedida de 2022. É essa batinha com estampa vaquinha, super engraçadinha. Criançadinha costuma adorar esse tipo de estampa, não é? O molde é mais um dos moldes que foram feitos para acompanhar a saia jeans. Essa batinha corresponde no vídeo da saia jeans, é aquela batinha amarela. Eu alterei aqui a saia da batinha. E durante o vídeo vocês vão saber por quê. Um molde também muito útil, que pode ser bata, top, vestido curto, vestido longo, mini, micro, enfim. Pode ser vestido de festa, se você usar um tecido como uma renda, uma lese, uma coisa mais elegante. E é um vestido fresquíssimo, um vestido de verão, fácil de fazer, super bonitinho. Neste caso do vídeo, eu fiz como batinha, mas pode ser feito como vestido também. O molde é fornecido gratuitamente, assim como a saia jeans, que deu origem aos 3 moldes das blusinhas, de 6 a 10 anos, e poderá ser encontrado na descrição do vídeo. Na mesma descrição vocês encontrarão os links para os tecidos usados, para as páginas Dona Fada, para os nossos parceiros comerciais e para os cupons de desconto que tanto as páginas Dona Fada oferecem, como as páginas dos nossos parceiros comerciais também oferecem. Não deixem de ler, portanto, a descrição do vídeo. Lá vocês encontrarão informações importantes. Vamos ver o que nós vamos usar. Vocês vão receber o molde das 2 partes superiores da batinha. A palhinha, a parte de cima. A saia vocês podem fazer como quiserem. Ela pode ser pregueada, pode ser godê, pode ser franzida, pode ser evasê. Nós já fizemos um primeiro vídeo com um top, que seria a parte de cima só, sem nada embaixo. Fizemos um segundo vídeo com uma batinha godê. Neste daqui, a minha intenção era fazer franzido. Franzido todos vocês já conhecem, porque a grande parte dos nossos vestidos aqui no canal são roupas franzidas. Porque são roupas de criança, e roupa franzida para criança fica sempre muito bonitinho, muito infantil. Então nós já temos muitos vídeos com franzido, vocês não precisam mais que eu explique aqui. Então o que eu fiz? Eu resolvi aproveitar outros moldes que nós já temos no canal também. Então vamos lá. Molde que vocês vão receber, as 2 palas. Nós vamos colocar zíper nessa batinha, para vocês verem uma maneira simples de colocar. Então nós vamos cortar tecido principal e forro, aberto nas costas por causa do zíper. Frente, dobra do tecido, tecido principal e forro. E nós temos aqui no canal uma sainha evasê, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês. Essa sainha vai de 3 a 9 anos. No entanto, ela é evasê, mas ela tem um certo franzido. Esse nosso molde vai de 6 a 10 anos, mas as saias deste molde aqui vão caber nele, porque como ela é no molde original franzida, ela é mais larguinha. Vocês podem ver aqui que ela cabe, ó, ainda até sobra. E este molde aqui que eu estou usando para saia é de 3 anos, essa palha é de 6. Então vocês vão poder usar esse molde para fazer o evasê tranquilamente. Eu cortei então a sainha, cortei as 2 na dobra do tecido, porque ela é um pouquinho maior, tá vendo? Então eu cortei as 2 na dobra do tecido e uma delas eu cortei ao meio. Eu mostrei para vocês que é um pouquinho maior, porque aqui na parte das costas nós vamos ter que dobrar para colocar o zíper. Então este pouquinho maior aqui vai dar certo. E cortamos então a parte da frente e a parte das costas.
Então, estamos aqui com todas as peças que nós precisamos. Alcinhas são rolotês. Eu fiz os 2 rolotezinhos aqui. A medida das alças consta do molde, mas eu sempre sugiro que vocês meçam na criança. Elástico, alça, essas coisas, cintura, perninha, é sempre bom conferir com a criança. Eu fiz as 2 alcinhas aqui. Nós vamos começar essa costura colocando o zíper. O que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar a sainha que nós cortamos ao centro, certo? Que é a parte das costas. E nós vamos costurar essa palhinha aqui na sainha. Centro das costas, isso daqui é a cava. E nós vamos então costurar aqui. Esta parte do centro das costas deverá ficar alinhada ao centro das costas da saia, tá? Então, eu aqui, como sobrou uma certa quantidade de tecido, eu vou dar uma embebida nessa saia e aproveitar o tecido todo. Do outro lado, nós faremos a mesma coisa. Você vai alinhar o centro da palhinha no centro da saia e costurar aqui, direito com direito. Depois que você costurar, fizer aqui o acabamento, ou seja, você vai passar um overlock ou zigue-zague aqui. Você vai virar esta palhinha e vai passar aqui também um overlock ou zigue-zague. Aqui está, olha, nós costuramos, eu passei aqui um overlock, pode ser zigue-zague também, dos 2 lados, e passamos um overlock ou zigue-zague aqui no centro das costas. Nós vamos colocar zíper, essa costura vai ficar aberta, então vocês precisarão passar o acabamento aqui de overlock ou zigue-zague nas 2 partes. Agora você vai alinhar perfeitamente esta união aqui das palhas. Então, você vai alinhar essa união. E vai costurar 1,5 centímetros para dentro da margem, que é a margem que eu deixei para a costura do zíper, tá? 1,5 centímetros. Então, o que você vai fazer? Gente, eu não sei se essa filmagem tá saindo muito boa, porque eu abri a janela aqui para ver se entra um pouco de frescor, porque não são 8 horas da manhã ainda, está quentíssimo. A minha casa é virada para o sol, então é ótima no inverno, mas no verão é uma catástrofe. Bom, escolhemos aqui o nosso zíper. Você vai, então, marcar o tamanho que você vai colocar aqui o seu zíper. O que você precisa observar aqui, né? Isso daqui, o zíper termina aqui. Nós temos aqui 1 centímetro de margem de costura, que é o que nós vamos usar para colocar o forrinho. Então, o zíper tem que ser colocado abaixo disso. Eu normalmente alinho o final do zíper, o que não tem a gremalheira, na parte de cima. Depois, quando eu costuro, já prendo junto. Então, nós vamos ver aqui, vamos marcar onde vai o nosso zíper. Aqui, olha, esse é o final do nosso zíper, né? Eu ponho sempre 2 ou 3 centímetros para cima do final. Você vai costurar, então, daqui para baixo, 1,5 centímetro para dentro da borda, prestando muita atenção de alinhar essa costura. Então, nós costuramos e passamos a ferro, isso aberto, obedecendo 1,5 centímetro aqui, até em cima, tá bom? Tá passado abertinho. Qual é a posição que o nosso zíper tem que ficar? Eu tô fazendo isso para quem não tem muita prática e não se sentir perdida aqui, tá bom? Mas a gente pode colocar ele direto sem isso, sem tanto todo esse trabalho de visualização. A posição que ele tem que ficar é essa, certo? Nós estamos aqui com ele virado para cima
e ele vai ser costurado aqui. Então, o que você faz? Para você não errar na hora de colocar, você vai vir aqui, alinhou o zíper, coloca um alfinetinho. Isso é só para a gente saber a posição que ele vai ficar, tá bom? Ele não vai ser costurado agora com essa parte virada. A posição é essa, viramos. Agora que nós já temos a posição, já sabemos que é essa, você vai tirar o alfinete, vai abrir esse zíper, virar aqui, olha, tá vendo? Aonde nós fizemos essa dobrinha. Você vai alinhar a cremalheira do seu zíper, aonde foi feito essa dobrinha, e aqui em cima. Colocar um alfinete, segurando esse zíper apenas numa parte aqui do tecido, não nos dois dobrados, com o tecido aberto. Então, vamos abrir aqui para vocês verem melhor. Aqui está o friso que eu fiz com o ferro. Estou alinhando a cremalheira do zíper do friso para dentro. Alfineto e venho alfinetando até o fim, sempre alinhando a cremalheira ao friso que eu fiz. Se você tiver dificuldade, você pode riscar esse 1,5 cm aqui também com a canetinha de tecido e alinhar no risco. Agora que você alfinetou, você vai à máquina, pegar o seu pezinho de pregar zíper e costurar esse zíper de cima a baixo, rente, bem rente a cremalheira. Acho que deu para entender, né? Costuramos o primeiro lado, está aqui, olha. Vocês sempre deixem 2 a 3 centímetros de zíper para baixo da costura, porque isso facilita bastante a costura, tá? Então tá aqui, o primeiro lado está costurado, você agora vai costurar o segundo lado, da mesma maneira. Importante. Alinha a costura que une a pala à saia. Ela tem que ficar alinhadinha. Então, você alinhou. A alfineta está aqui, olha, só em uma das partes. E vai fazer agora a mesma coisa. Você vai abrir o zíper. E fazer a costura aqui do outro lado da mesma maneira. Alinhando no friso do ferro e costurando até o fim. Costurado, nós estaremos com ele dessa maneira, tá? Costurado os dois lados. Então, você vai agora no seu ferro e vai passar esse alinhamento aqui todo bonitinho. Porque ele está dessa maneira, tá? Você vai passar ele, repassar novamente no friso que você já tinha feito. Porque depois nós vamos costurar aqui para que ele fique dessa maneira. É importantíssimo que vocês deixem esse trecho aqui solto, porque senão vocês não conseguem depois colocar o zíper para cima, tá? Ao costurar, vocês sempre deixem 2, 3, até 4 ou 5 centímetros para baixo de onde a costura do tecido do zíper terminou. Você vê, a nossa costura terminou aqui, eu tô com 3 centímetros de zíper para baixo dela. Antes de nós fazermos essa costura final aqui do zíper, nós vamos então colocar o forro. Então, vamos abrir o zíper de novo. Vamos abrir aqui também. Está aqui, olha, direito do tecido, direito do tecido. Você vai alinhar e vai costurar agora. Cava a parte de cima que corresponde ao decote e a parte aqui do zíper. O zíper é uma cremalheira, é uma coisa grossa, dá para você sentir que ele está aqui.
Como é que eu faço normalmente isso? Eu faço esse alinhamento aqui que vocês estão vendo, alinho cava e a parte de cima do decote. Alfineto. Aqui eu vou passar a costura, que é a costura do zíper, tá bom? Vou dar uma alfinetadinha aqui. Aqui na parte de baixo é o acabamento. Nós vamos virar para cima esse acabamento. Porque na hora de fazer esse acabamento, ele vai ter que ser virado para dentro. Então, nós já vamos costurá-lo virado para dentro, tá? Com ele afinetadinho dessa maneira, o que eu faço? Eu venho e costuro aqui a parte do zíper. Costurar a parte do zíper, eu faço o restante da costura. A parte de cima da pala e a capa. Aqui fica solto, tá bom? Nós vamos fazer isso dos dois lados. Voltando, porque eu já ia esquecendo. Para costurar aqui a parte de cima, você vai antes colocar a alcinha para poder embutir, tá bom? Você pode colocar essa alcinha cerca de 5 a 7 centímetros para dentro da nossa cava. Eu digo 5 a 7 por causa dos tamanhos, né? Vamos ver, esse tamanho é os 6 anos. Eu vou colocar 5 centímetros para dentro, tá? Dos dois lados. E costurar, assim a alcinha já vai estar embutida no forro. Olha, costuramos como eu indiquei para vocês. Por esse lado dá para ver melhor. Eu fiz primeiro a costura do zíper, até porque nós já estávamos com o pezinho do zíper na máquina. A gente aproveita, faz a costura, depois tira e não precisa pôr mais. Nós vamos cortar aqui agora este excesso e vamos fazer os piques aqui, tá bom? Porque é costura curva. A alcinha está aqui embutida, como vocês podem ver. Eu deixei ela um tantinho para fora, que é para vocês verem que ela foi embutida aqui, na medida que vocês escolherem. Eu normalmente ponho nessa medida que eu falei para vocês, porque a alcinha a tendência é ficar caindo, né? Se você colocar mais para dentro, ela não vai ficar caindo. Então agora nós vamos virar isso para o lado direito. Viradinha para o lado direito, você vai ajeitar novamente o nosso friso aqui, vai passar isso a ferro e agora sim você vai passar uma costurinha até o final do zíper, voltar e subir, para segurar ele aqui, ele não ficar abrindo. O que você tem que prestar atenção aqui é que na hora de costurar isso, o nosso acabamento aqui esteja virado para o lado correto, tá bom? Para o lado de dentro. Então, você vai passar isso a ferro antes de fazer esse trabalho de costurar o zíper. Então, vocês vejam, o que que nós fizemos? Viramos a dobrinha aqui, passamos a ferro dos dois lados. Assentamos as costuras aqui em cima. Você vai juntar aqui o nosso tecidinho do zíper e passar a ferro. E agora nós vamos então costurar aqui. Feito isso, nós vamos colocar então a parte da frente. Na parte da frente eu já costurei aqui a palhinha. A minha ideia original era fazer a palhinha com esse tecido. Aqui nas costas eu esqueci, acabei usando o mesmo tecido. Mas não faz mal, eu vou fazer a frente com o tecido que eu queria. Então eu já costurei a palhinha da mesma maneira como costuramos as costas. Dei uma ligeira embebida para caber e costurei.
A alcinha da frente deverá ser colocada aqui, ou vocês observam que aqui tem uma curva. Aonde começa a parte reta, vocês marquem para colocar a alcinha. Então faz o que aqui? Dobra, alinha bem alinhadinho aqui perfeitamente, que é para que as duas alcinhas fiquem no mesmo lugar, colocadas de maneira simétrica. E faz essa marcação de um lado e do outro, de onde deverá ser colocada a alcinha. A alcinha, como eu disse para vocês, eu passei uma medida aqui no molde, 6 anos, 21 centímetros. Vocês meçam isso, porque existe sempre diferença de criança para criança, aliás, de pessoa para pessoa, né? Então, essa medida é uma medida, digamos assim, aproximada, né? Eu fiz uma alcinha maior, eu vou vir aqui e vou medir agora esses 21 centímetros. Aqui, olha. Ó. Corto a outra do mesmo tamanho. Ela vai ficar dobradinha assim para formar a alcinha. Então, nós vamos pegar agora a nossa parte da frente, direito da parte da frente, direito da parte das costas. Você vai colocar aqui um sobre o outro e alfinetar essa alcinha aqui na marca que você fez, que seria o local dessa alcinha. Então, alfineta uma, vamos alfinetar a outra, e alfinetadinho nós podemos então virar, que a alcinha já está no lugar que tem que ficar, e colocar o forrinho. Então, nós vamos alinhar o forrinho e costurar agora só a parte de cima da pala. Costurado, costura curva, você vai fazer os piques, vai virar, passar a ferro e nós vamos poder então agora fechar as laterais. Então, nós vamos alinhar a costura aqui da cava e costurar de cima a baixo dos dois lados. Fechamos as laterais. Importante, na hora de você costurar, as costuras aqui que unem saia e pala devem estar voltadas para cima. Depois de costurar, você vai passar um overlock ou zigue-zague e aqui na união da cava você vai fazer um pique bem próximo à costura. Você vai virar a costura do forro para um lado, a costura do tecido principal para o outro lado para fazer esse acabamento. Dessa maneira, você terá aqui embaixo do braço menos tecido, ficará mais fino e ficará mais confortável. Então, depois que nós fizermos isso, você vai dobrar aqui e fazer o acabamento como sempre fazemos. Pode passar um alinhavo e depois costurar pelo lado direito, pode fazer o acabamento à mão. E a nossa batinha evasê estará pronta. Acha que vai ter dificuldade na colocação do zíper? Pode fazer também com abotoamento normal, como nós já temos em tantos outros vídeos. Não quer colocar nem zíper nem botão? Você pode cortar as duas partes na dobra do tecido, no tecido enviesado, como foi cortado no vídeo da semana passada, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, e não precisa colocar nada. Ela vai entrar direitinho, ela tem uma margem de vestibilidade boa. Bom, eu vou terminar tudo aqui para a gente ver prontinho, bonitinho. Este é o nosso último vídeo deste ano. Então, a gente se despede de 2022 aqui e nos encontramos novamente em 2023.
Um abraço a todos e boa passagem de ano. Até mais.